Nós vamos iniciar a nossa live de hoje com a convidada super especial, né, a Juliana Moraes, e eu vou falar como que eu conheci a Ju. Então, nós fizemos uma pós-graduação na Faculdade Oswaldo Cruz em acesso ao mercado e farmacoeconomia. Então, nós fizemos em turmas diferentes, mas nos conhecemos no grupo, né, lá da Faculdade Oswaldo Cruz, e posteriormente a gente teve a oportunidade de se conhecer, se reencontrar em um trabalho na empresa que eu atualmente sou parceiro de negócios, que é a Sinapse Consultoria e Treinamento, em um projeto de inovação aberta. E tivemos algumas reuniões, a admiração foi imediata. Então vocês vão ver, né, a carreira brilhante que a Ju tem, né, e com certeza vai influenciar esse bate-papo, vai influenciar muita gente positivamente. Então vou chamar aqui a Ju para bater esse papo conosco. Seja muito bem-vinda, né? Super agradecer aí a sua disponibilidade, né? O seu tempo para a gente conversar um pouco, né? Sobre carreira na indústria farmacêutica. A gente conversando em off, o quanto de possibilidades, né? Que a indústria farmacêutica oferece, né? Para os mais diversos profissionais e existem vários caminhos, né? Então não tem aquele caminho certo a seguir, e sim você tem vários caminhos para ingressar, para crescer dentro da indústria. E a sua história ela é realmente brilhante, né? Bem admirável, de verdade. E vamos bater esse papo hoje, que o principal intuito é realmente influenciar, né, e divulgar aí essas oportunidades para os nossos seguidores, né, para a nossa audiência. Ju, primeiramente, né, eu queria que você se apresentasse para a audiência. Tem no nosso canal aqui, no perfil Indústria Farmacêutica, tem neófito, tem representante, tem consultores de alta complexidade, gerentes, então é super diversificado. Então, quem é a Juliana? Bem, primeiro, obrigada pelo convite. Você sabe como eu estou feliz. A gente conversou, né, sobre como é bom poder contribuir com os colegas de diferentes aí níveis, né? Oi, todo mundo. Tem muita gente aqui me assistindo, então estou muito feliz. Bem, eu sou Juliana Moraes. Eu sou farmacêutica de formação, né? Eu me formei no Oswaldo Cruz, na faculdade que a gente se Ah, conheceu. legal. Sou da casa, sou da casa. Na minha carreira, eu passei por assim, durante a faculdade por áreas distintas. E logo no final da faculdade, eu entrei numa indústria farmacêutica para trabalhar com farmacovigilância e tecnovigilância. Era a Hospira, né? Uhum. E dali eu, né, estagiária, passou e tudo mais. E a farmacovigilância, ela ficava dentro do departamento médico da empresa, né? Porque a empresa era menor, e a partir dali eu fui migrando dentro do departamento médico e comecei a, né, a vislumbrar. Então, depois disso, eu me especializei em pesquisa clínica, em medical affairs, acabei fazendo uma pós-graduação, um MBA em negócios, eu fiz a pós-graduação em acesso e farmacoeconomia, né? Uhum. Então, assim, já fiz de tudo um pouco para tentar complementar da melhor forma possível. Que maravilha, Ju, muito bacana. E o que te levou, quando que você percebeu que queria trilhar essa carreira focada em biotecnologia e doenças raras? Ó, foi desde, assim, na faculdade isso já me encantava, chamava atenção, só que assim, né, na faculdade a gente gosta porque a gente gosta do nome, a gente não sabe o que que é. Uhum. E aí, naturalmente, foi algo que, assim, apesar, né, de chamar a minha atenção, ela foi bem natural. Dentro da Hospira eu migrei, a Hospira foi comprada pela Pfizer, eu passei a ser funcionária da Pfizer, foi quando eu me tornei MSL, e aí eu virei MSL de imunobiológicos e do primeiro biosimilar do Brasil, que na época era da Hum, Celltrion e a Pfizer que comercializava, que legal. né? A Celtel ainda não estava no Brasil, e foi quando eu virei MSL. Então, e a partir dali eu comecei a ter contato com a biotecnologia de fato, né? E aí eu comecei a me apaixonar. Que coisa boa, Ju. E como foi essa transição entre essas áreas, né? Porque são áreas bem diversas, pesquisa clínica, medical affairs e marketing. Então fala um pouco qual foram os pontos de virada, né, entre essas áreas.
Eu acho que o que mais bateu, assim, foi eu estar preparada no momento que eu tive a oportunidade entre Hospira, Pfizer e da Pfizer para uma nova oportunidade. Então, assim que a Hospira foi comprada pela Pfizer, eu estava para virar MSL já, né? Eu já tinha recebido o convite, mas eu era muito nova. Uhum, Então, assim, eu não era da academia, eu gostava muito, assim, eu sempre fui muito interessada do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, mas eu ainda não tinha um mestrado e, né? Então eu fiz o que mais que eu posso fazer para poder me destacar. E aí eu rapidamente entrei numa especialização antes mesmo da pós-graduação da Santa Casa, eu entrei numa especialização em pesquisa clínica para realmente conseguir começar a entender. Fui buscando o que era mais importante, né? uhum, Então, o que eu precisava ter para ser uma boa MSL naquele momento. Né? Então, assim, o traquejo do campo, então vamos atrás do pessoal que possa me ajudar com o traquejo no campo, né? Então, sempre em contato com os consultores, porque isso eu só ia aprender com eles. Eu nunca tinha ido para o uhum. campo, né? Eu nunca tinha ido para o campo. Como é que eu trabalho no Que campo? legal. Né? E aí, logo depois, eu fiz essa pós-graduação e fui estudando. Até hoje eu não fiz o meu mestrado, já está no meu plano de vida, mas até Aham, hoje eu não fiz. E eu fui seguindo, né? Então foi aí que eu virei MSL. E aí, no determinado momento, eu fui convidada a entrar na uhum, Ultragênix, né? E aí, a Ultragênix, eu fui a primeira funcionária no Brasil da Ultragênix. E, olha assim, só. foi uma delícia, porque a partir dali eu consegui ver exatamente como é que funcionava. Um mercado diferente, um mercado desafiador, um universo diferente. E aí, a partir dali, que eu continuei, sabe? Então, o que mais? Então, eu já tinha pesquisa clínica, eu já tinha feito uma pós em Medical Affairs, o que mais que eu preciso? O que mais que eu posso fazer para contribuir de forma a já que eu não tenho mestrado ainda, como é que eu posso me transformar numa profissional mais completa? E a partir dali eu comecei a perceber que, tudo bem, é claro que tudo se aprende, e do ponto de vista técnico, é importante, né? Você entender uma metodologia, mas tudo você aprende. Uhum, Então, eu fiz assim: o técnico, já que eu estou na posição, eu vou estudando em paralelo. Claro que eu não tinha um título, mas eu vou buscar a me desenvolver do ponto de vista de negócio, porque para mim, o departamento médico, ele é uma fonte estratégica. O MSL, ele é uma posição estratégica. uhum, Assim como o marketing o MSL é uma posição estratégica. Né? Então, assim, para mim, o departamento médico e o departamento de marketing, eles são extremamente relacionados. E uhum. o que eu sinto de pena é que, em alguns momentos, o departamento médico ele ainda é visto como um suporte. E, na verdade, Entendi. não. Ele é uma estratégia. O que você vai fazer de estratégia de marketing se você não tem a base médica? Uhum, uhum, perfeito. Então, assim, isso, eu acho que foi isso que sempre me levou e me fez seguir, sabe? Aham. Não, muito legal, Ju. E você hoje trabalha numa empresa que eu tenho assim uma admiração gigante. Sou suspeito em falar porque eu trabalhei na Roche de quase 7 anos, né? Até 2013, quando eu decidi, sempre na Imuno, né? Sempre na imunologia, quando eu decidi morar um ano nos Estados Unidos e com o coração partido eu tive que pedir demissão porque não existia pelo menos essa licença sem remuneração. E por algum acaso, quando eu voltei pela Johnson Johnson, né? Mas foi o motivo da minha saída da Roche e é uma empresa que eu tenho uma baita admiração, teve uma transformação cultural gigantesca. Por que eu estou falando isso? Está completamente em linha com tudo que você falou, né? Sobre essa questão da conexão entre as áreas, né? E a Roche foi que teve essa, eu diria, essa primeira grande transformação cultural, né? Onde se trabalha ali com equipes multidisciplinares, no formato ali mandala, me corrija se eu estiver errado, com o paciente e o cliente efetivamente no centro, né? E dando muito empoderamento para quem está na ponta. Então, esse trabalho multidisciplinar entre as áreas, área médica, marketing, força de vendas, ele realmente é crucial para que a gente encurte, literalmente, essa jornada do paciente. E você falou, né? Emercel, eu nunca tinha ido ao campo, então eu precisava estar no campo, tá na ponta, então muito legal, Ju. E o quanto que você é admirável, o quanto que você buscou conhecimentos, né, para ir mudando de área, né, e conquistar realmente o que você queria. Muito, muito bacana. Uma coisa que me chamou super atenção.
A Priscila, né, que também eu tenho grande admiração, que hoje ministra a parte científica do nosso curso preparatório para consultor técnico da imunologia, já foi o contrário. Ela veio completamente, a gente estava falando de off, da área acadêmica. Ela veio conhecer a indústria farmacêutica tem 5 anos, mais ou menos, e está apaixonada. Aí, qual o recado que você poderia dar para esses profissionais da área da saúde, né, que desejam ser MSL e acha que por não ser da área acadêmica isso é um dificultador, vamos dizer assim. Então, o que é que você tem a falar sobre a área acadêmica versus não ser da área acadêmica e sobre a posição, já que você trouxe isso tão forte? Eu acho que assim, é bem aquele famoso mete as caras e toma um cafezinho. Então, assim, não raras as vezes as pessoas mandam mensagem no LinkedIn e buscam e tentam, tem os grupos. Então, assim, não desistir porque tem perfil. Então, Uhum, assim como eu entrei numa posição, eu era nova, não tinha tanta experiência, eu entrei numa posição em que eu não precisei do mestrado, existem lugares que é essencial você ter um pós-doc. uhum, Por quê? Porque às vezes a cultura daquela empresa pede isso, às vezes a própria posição vai demandar isso. Então, assim, você tem posições para cada um dos perfis, uhum, né? Tem aquela empresa que vai precisar da pessoa mais, que pega muita gente que era consultor, né? Tem o pessoal que é o pessoal 100% pesquisa clínica, porque é um produto mais, acabou de lançar ou vai lançar. Então, assim, você tem de tudo. Então, assim, primeiro é estar perto, né? uhum, Procurar saber, estar perto. E se a sua fortaleza é a parte técnica você já tem. uhum, Vai atrás do outro lado. Se a sua fortaleza é o outro lado, vai atrás da parte técnica, mas você tem que ser completo. E assim, eu sei que não é todo mundo que consegue fazer um mestrado, mas busque o que você consegue fazer no dia a dia para você ficar mais completo. muito bom. Né? Então, eu acho que é muito isso. Eu lembro quando eu fiz a nossa pós-graduação, Aham, é, eu nunca tive vontade de trabalhar na área de acesso. E uhum, aí, eu estava numa pós de acesso e farmacoeconomia. Eu era a única MSL. E todo mundo me perguntava, inclusive professores, mas o curso está te agregando? E aí eu, com certeza, muito. Mas no dia a dia eu fiz como departamento médico, eu consigo enxergar de que forma eu consigo contribuir com as outras áreas. Então, assim, aquela pós, eu uhum, não fiz aquela pós, eu fiz aquela pós para entender e conhecer o sistema. Para entender como funciona uma incorporação, para entender como funciona o SUS de uma forma geral, de que forma que são as diferentes jornadas, entender a linha de cuidado, né? Aquela visão que o pessoal fala, né? Holística, do aham, ecossistema. Então, assim, você não pode parar, você tem que buscar alternativas. Eu vejo muito como isso, né? Então, se você 100% do acadêmico, dá uma estudada no mercado, procura saber como funciona o SUS. Não necessariamente você precisa de um curso para uhum, isso, né? uhum, Mas procura saber como funciona o sistema de saúde, como é que são como é que são as jornadas. Então, quando você for numa entrevista, estuda a jornada. Não estuda, porque a gente tem muita mania de, a vaga é da imuno, eu vou estudar aquela molécula. uhum, E o mercado e a área terapêutica. Não, estuda a jornada. Como é que aquele paciente chega ali? O que que acontece com aquele paciente? O que que a gente pode ajudar naquele paciente? Porque aí você vai chegar lá. Porque aí você entende qual a estratégia da empresa, porque não adianta você ter a tecnologia e você não ter um acesso, né? uhum. Então, assim, e é aí que a empresa quer chegar. Ela quer chegar de qualquer forma no acesso. Então, a gente precisa cada vez mais de pessoas estratégicas. É lógico que o técnico precisa, só que os dois lados, encontrar esses dois lados é muito forte, é muito importante. Perfeito. Então, eu diria isso, para buscar, assim, sabe, em ampliar mesmo. Perfeito. Não, tem dois pontos aí, assim, super importantes, né? Eu sei que é uma palavra muito usada, mas é fato tirar essas crenças limitantes da cabeça, né? Porque falar MSL, não, não vou porque eu não tenho mestrado. Ah, imunologia, não vou porque eu não tenho experiência na imuno. Gente, o pipeline, falando da imunologia, que é onde eu tenho mais know-how, da imuno é uma coisa absurda, positivamente falando, é gigantesco. Então, vocês acham que vai ter profissionais suficientes com experiência na Imuno para assumir todas essas vagas? Não. É um neófito que a Johnson Johnson contrata direto para a Imuno, é um profissional da Primary que está se capacitando e se preparando para ir para a imunologia. Então, a idade, gente, tira essas crenças limitantes da cabeça. Né? É o que você falou. Vá, entenda o que é necessário
e quais maneiras você pode buscar esses conhecimentos e meter a cara, literalmente, né? Que também você citou. E essa parte do acesso, muito bacana. Eu era a única Emercel que estava na sala, né, numa pós de acesso. Hoje ainda temos vários consultores que chega na hora da prescrição do médico, acha que o trabalho acabou e não, a responsabilidade agora é do acesso. A gente ainda vê isso. E não é o que eu sempre falo. O acesso, né, é um dever de todos dentro da companhia. Tem um departamento de acesso, mas é um dever de todos. Porque se o paciente não acessa o medicamento, a gente não fez absolutamente nada. Então, sem nenhuma demagogia, paciente no centro sempre, né? É o nosso principal propósito, encurtar essa jornada do paciente, seja público, seja privado. É uma trajetória grande, né? Muitas vezes é dolorosa por falta de conhecimento, vamos dizer assim, e tirar o máximo esse atrito nessa jornada, né? E tentar realmente encurtar. Muito legal, Ju. E me fala assim, quais foram os critérios que você sempre considerou antes de aceitar uma nova posição ou um novo desafio? Né? Então, teve uma pessoa que eu fiz uma live que achei super interessante. Ele falou, Felipe, eu sabia exatamente o que eu queria na minha carreira e o que eu não queria, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, quais O são os mais critérios? importante, o Aham, mais importante do que você saber o que você quer, o que você não quer. E assim, às vezes você realmente não sabe o que você quer. Mas não caindo no que você não quer é o mais importante. Mas assim, hoje eu tenho pra mim que o mais importante antes de você aceitar uma vaga é sentir o fit cultural. Porque, como eu disse, tem empresas para todos os perfis, perfeito. né? Então, assim, se você é uma pessoa que trabalha 100% centrada num paciente, então, você tem essa. Igual, eu tenho muito jeito de trabalhar, eu gosto muito, né, de entender o diagnóstico, entender a jornada, entender as dificuldades, as peculiaridades de cada um dos estados. Eu vou ter dificuldade se eu for trabalhar de uma forma mais generalista, se eu for trabalhar mais só segurando, mesmo no marketing, só segurando um brand, por exemplo. Uhum, Muito o meu perfil. Então eu tenho que sentir qual a expectativa, né, da empresa, porque assim como a empresa tem expectativa na gente, a gente tem expectativa na empresa. perfeito. Então, assim, quando eu, né, assim, quando eu saí da Ultragênix, eu fui uma eterna apaixonada na Ultragênix, assim, numa empresa muito querida. E quando eu saí para a Roche e eu saí justamente porque eu admirava muito a Roche. Uhum. Sempre admirei muito a Roche como, né, empresa de ciência, realmente, e eu não vou deixar mentir que o fato de continuar trabalhando com doenças raras mexe no meu coração. Aham. Muito Mexe legal, no meu Ju. coração. É um universo à parte. Como a onco é um universo diferente, a imuno é um universo diferente, raras é completamente assim. E eu tenho uma paixão muito grande. Eu aprendi a trabalhar colocando o paciente realmente no centro. Uhum. E vai ao encontro, de um dos princípios da Roche, né? Então, assim, tem que Muito legal. encaixar. Então, antes de buscar qualquer mudança, aceitar qualquer convite, eu acho que isso é o mais importante. Às vezes você quer muito uma coisa. Você quer, não, eu quero mudar, eu quero outra vaga, mas. E aí você muda por conta do cargo. Você tem, né, Uhum. uma melhora no cargo, mas você não tá feliz porque aquela empresa. E aí você acaba não seguindo, sabe? Você Exato. acaba não chegando em lugar nenhum porque você não fica feliz. Você não consegue trabalhar com o seu propósito. Perfeito, Ju, perfeito. A gente tem que trabalhar realmente com alegria, né? Com felicidade, e a palavra é essa, é trabalhar realmente feliz. Ju, você entrou na questão das doenças raras, né? Eu sempre falo nas lives hoje que a gente tem imunologia, oncologia, hemato, doenças raras, terapia gênica, terapia celular, e as pesquisas só crescem, né? A gente estava falando também em off, as particularidades, vamos dizer assim, do que é o mercado de doenças raras. Não é um mercado fácil, é um mercado que é muito falado, ao mesmo tempo desconhecido, né? Então, fala um pouco sobre esse trabalho numa BU de doenças raras, com produto de doenças raras, para quem tem interesse sobre a área. Assim, doenças raras brilha os olhos de todos, mas não é todo mundo que encara. Eu sei que os trabalhos todos têm suas dificuldades, não interessa a área que você tá, toda área você vai ter os seus desafios.
Mas por que que eu digo que não é todo mundo? Em geral, raras você tem um número menor de pacientes, os pacientes estão concentrados em poucos centros, em poucos médicos, você tem dificuldade de. A questão não vai ser só o acesso. Você vai ter dificuldade desde o diagnóstico desse paciente. Às vezes o diagnóstico não está nem bem estabelecido. Então, o consultor, ele vai trabalhar ali junto ao MSL para vocês entenderem uma forma de traçar um programa, de que forma vai estabelecer um diagnóstico. Então, assim, não é fácil, né? Então, assim, acaba que o pensamento e a forma de trabalho, ele é muito diferente. Então, por isso, assim, o olho brilha para todo mundo, mas não é todo mundo que gosta dessa forma de trabalhar. Uhum. Tem gente que se apaixona, tem gente que fala, não é para mim, sabe? Eu teve, inclusive, um episódio da minha vida que eu fui morar em Salvador. Aham. Passei 2 anos em Salvador, justamente porque tinha ali um efeito fundador na região Uhum. por conta de uma doença ultra rara que a gente trabalhava. Olha. Eu morei 2 anos em Salvador. Quando eu comecei, dividi o Brasil com mais uma pessoa. As equipes são muito menores. Uhum. Então, assim, a própria rotina, o dia a dia, ele vai ser diferente. Em geral, quem trabalha com raras faz vários estados. As distâncias são muito grandes. Então, assim, além de você ter essa diferença no dia a dia do trabalho, você acaba tendo uma dedicação diferente, né? Assim, você vai passar a madrugada viajando sim para você poder chegar no lugar. Então, assim, é mais cansativo e não é para todo mundo. Uhum. Não é para todo mundo, assim, é muito gostoso, assim. É, Quem gosta, gosta, né? é isso que eu ia falar. Eu Gosta, gosta. imagino numa doença rara, ultra rara, como você falou, morou em Salvador. Também morei um ano em Salvador, coincidência, também pela Rocha, à época. Eu imagino a satisfação quando a gente encontra um paciente com essa doença rara, ultra rara, e consegue literalmente transformar a vida desse paciente através de um médico, né? É desafiador, mas deve ser. Eu nunca trabalhei com doenças raras, mas deve ser assim muito, mas muito gratificante, né, Ju? São várias etapas de conquista. Então, primeiro você conquista, tipo, você fica feliz e são muitas celebrações. Você celebra, Aham. você aprende a celebrar cada pequena vitória. Então, primeiro você celebra porque o diagnóstico está funcionando. Aí depois você celebra porque um centro, né, tá recebendo, conseguiram montar um ambulatório. E assim, como são doenças pouco conhecidas, você acaba criando uma relação com o médico de muita confiança, muito próxima. Então, assim, você acaba, assim, ele divide todos. Olha, fulano melhorou, fulano não melhorou, fulano veio, fulano não veio. É muito gostoso, assim, é muito diferente, né? Uhum. Então, assim, e é bem aquela questão. O acesso é muito difícil, porque do ponto de vista epidemiológico, Uhum. a gente só tem, né, em geral, vai ter o acesso quando você tem aquela demanda. Então, você pode fazer o dossiê muito bem estabelecido, muito bem desenhado, mas se você não tem, né, um N de pacientes que incomode ali, no ministério, acaba que ele não vai incorporar, ele não vai ter uma demanda para uma compra centralizada. Então, assim, hoje a gente tem várias doenças raras, não só as raras, né, mas eu vou citar aqui as Uhum. raras, que existem pacientes aí sofrendo bastante, não tem uma terapia incorporada, existem terapias aprovadas, não tem terapia incorporada, e assim, as empresas estão, né, do Uhum. seu lado Sim. lutando para tentar um acesso. Então, estão tentando via Conitec, vai tentando, vai, né, buscando projetos para trazer essa visibilidade e essa voz dos pacientes, né? Uhum. Então, assim, são brigas de todos os lados. Então, é um laço muito forte, né? São muitas pessoas lutando pelo mesmo ideal, né? E o acesso, como você disse, só acaba na hora que a caixinha tá ali. E eu vou dizer mais, não é só na hora que você pega a caixinha, é na hora que você ingere. Então, Exato. porque tem muita medicação infusional que a dificuldade, depois da caixinha, é você conseguir um centro de infusão com uma equipe especializada para você poder receber essa terapia. Uhum. E aí o paciente mora lá, sabe-se lá onde, sabe assim? E aí, como é que você vai ajudar? O próprio médico que trata ele está na capital. O TFD não necessariamente vai trazer, para quem não sabe, TFD é o transporte de forma de domicílio, não necessariamente vai conseguir ajudar ele. Nem sempre ele está numa associação de pacientes para ajudar do ponto de vista social. E aí, ó, assim, são muitos obstáculos além, né? Então, assim, a gente não pode ter uma interação tão forte com a associação, mas é um player muito importante. Então, assim, Uhum.
é muita coisa que está nesse meio e é muito delicado, Sim, né? Porque envolve muita questão política. Então, assim, acaba que fica. É um mercado, assim, com muitos poréns, sim. né? Então, assim, e é muita conquista. Assim, é uma atrás da outra. E no que você vence uma, vem a Isso segunda. aí, Ju, isso mostra assim muita persistência, né? E como você falando assim, é um trabalho muito admirável, né? Porque literalmente é muito trabalhoso, são muitos detalhes, né? Mas como você falou, cada pequena conquista é uma grande conquista, né? Então tem que ter muita persistência e é o que eu falo, para uma linha de alta complexidade, a gente tem que ter uma base científica muito forte em doenças raras, nem se fala, porque vários médicos não sabem, né, como tratar, então a gente dá esse suporte muito forte. Você falou, recebe o medicamento, mas onde é que vai aplicar, onde é que ele vai tomar, onde é que vai ser a infusão, que é a questão da gestão das contas, né, seja clínicas, seja hospitais, e conhecer muito bem o sistema público de saúde brasileiro, seja ele, quer dizer, o sistema de saúde brasileiro, seja ele público ou privado, né? O sistema privado é um mundo, o sistema público também, então é um trabalho que exige muito, né, muito conhecimento, muita dedicação e muita persistência, né? E muito gratificante, como Muito. você falou. Teve algum momento assim nessa jornada sua, na sua carreira, que você pensou em mudar totalmente de área ou segmento ou não? A última vez que eu pensei dessa forma em virar tudo foi quando eu trabalhei na farmacovigilância lá no começo. Ah, Foi que foi justamente o pontapé. que Porque, assim, eu maravilha. gosto muito de farmacovigilância, eu entendo, eu vejo, sim, eu até, sim, aquela questão, na dúvida, relate, eu sou a menina que sai relatando mesmo, sabe? Eu nunca fui o pesadelo da farmacovigilância, nunca fui, sempre sou, né? Vinte e Tenho, quatro quem tem o horas no pezinho na máximo para. Então, quanto antes melhor, né, gente? Vamos fazer o que tem que ser quem tem o feito. pezinho na farmácia, tem o pezinho na farmácia, não deixa Aham. passar mesmo. Mas, assim, eu sentia falta de algo mais. Eu olhava na farmácia, é extremamente importante, sem a farmácia a gente não opera. Só que eu via a minha forma de trabalho limitada e eu sentia falta de trabalhar com estratégia, né? Então, assim, seja ela de campo, seja ela de incorporação, qualquer tipo de, seja uma estratégia de marketing. Então, assim, eu senti a falta de fazer esse movimento Uhum. e eu consegui fazer, né? Assim, até que bem rapidamente. E aí eu fui caminhando. Que maravilha. Não, muito, muito admirável, Ju. Então a gente pode chegar onde a gente quiser, né? A verdade é essa, é ter persistência, se capacitar. Sempre falo também que a preparação vem antes da oportunidade, é fato. Então é preparação, preparação, preparação que a gente realmente vai conseguir. E, Ju, e nessa trajetória, qual o maior desafio que você enfrentou, né? E como que você superou? Eu acho que foi o começo em Raras. Eu colocaria dois momentos, né? A questão do início em Raras, eu ainda era nova, e então você tem aquela questão com você mesmo. Então, muitas vezes as pessoas confiam mais no seu trabalho do que você mesmo. Então, foi uma grande questão. Não foi tanto com relação à parte, né, de estudo, foi muito mais de aprender o meu potencial. Então, Uhum, ver o meu potencial. E muitas vezes eu acho que você não. As pessoas não enxergam isso. Então, assim, se veem como menos do que podem. Então, uhum, por exemplo, muitos colegas que querem fazer a migração da academia. Poxa, mas eu não tenho experiência. Copo meio cheio, não copo meio que legal, vazio. Ju, Sabe? perfeito. Então, assim, você não tem experiência na indústria, mas você tem na academia. Uhum, Sabe? O que da academia você pode trazer para cá? O que você viu no dia a dia da academia? O que o seu traquejo com os pesquisadores traz de diferente que você pode ajudar aqui? O que você via nas suas pesquisas que você pode fazer um paralelo? O seu próprio networking, isso é muito valioso. Não é o mesmo networking que nós da indústria temos, mas é tão valioso quanto, se não mais. uhum. Sabe? Tem um contato interno lá com o pessoal. Então, assim, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, eu acho que a questão de olhar o copo meio cheio e lembrar de quem você é. E não duvidar. Não duvidar de quem você é.
sabe? Então eu acho que assim, eu me vi muito tempo como, ai, mas eu ainda não. Não, eu já poderia, eu já era Que legal. capaz, né? Eu já era capaz, e ainda bem que acreditaram em mim mais do que eu mesma. Ju, falar agora sobre projetos e conquistas profissionais assim que mais te marcou e o porquê. Vamos lá. Conquista profissional foi ter feito a migração para o marketing, que era uma migração que eu almejava já fazia um tempo, né? E com certeza, com relação a projeto, eu não tenho dúvida que foi participar da primeira incorporação que eu participei, né? Então, era um produto que, assim, todos colocaram muita energia, né? Foi tudo muito sinérgico. Foi aquela questão de realmente todos eram responsáveis pelo acesso. Né? Então, assim, foi uma estratégia muito bem desenhada e eu tive a chance de trabalhar com essa medicação desde o início. Então, em épocas de estudo ainda, então eu fui vendo essa construção e, assim, hoje, ver os números no DataSUS, né, da questão dos pacientes crescendo e recebendo, e era tão difícil de conseguir o acesso. Então, assim, isso, para mim, tem, não tem igual, assim. Você falou, né, do nosso querido Nordeste. Eu Aham, sou baiana de coração, né, aham, por ter morado lá, e eu fiz muitos anos o Norte e o Nordeste, uhum, né. Então, assim, eu peguei, assim, eu aprendi, foi morando no Nordeste que eu aprendi as peculiaridades do Brasil como um perfeito. todo. Então, a gente tem, de desafio, assim, independente da área, existem muitos países dentro do nosso país. E entender que o seu colega vai passar não é o mesmo desafio que você vai passar é muito importante. Até para você estabelecer as coisas internamente e você mesmo assim, não achar que vai chegar no lugar ou chegar muito mais longe do que você pode, Uhum, né? Então, assim, essa questão. E eu acho que uma outra questão muito importante, assim, é você, além, né, de você conhecer todo o sistema e tudo mais, é você ter muito claro na sua cabeça que, independente de quem está do seu lado, vai te ensinar alguma coisa. Então, você nunca é tão esperto para saber tanta coisa uhum, assim, e nem tão ignorante que não possa, né? Então, assim, tem sempre, 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 com cada um dos colegas, e muitos deles estão aqui hoje, legal. com cada colega você aprende alguma coisa. Eu lembro que na Pfizer eu tinha uma colega que me falava muito assim, Juliana, vem comigo que na praia você não morre. Porque eu não sabia andar no campo. Então, Juliana, vem comigo que na praia você não morre. Não, 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 esse aí deixa que eu falo. Sabe assim, me Aham, pegava pelo braço, legal né? demais. Então, assim, os desafios foram muitos e ainda são, né? Mas eu acho que uma incorporação, você vê os pacientes recebendo sem dificuldade, fazendo parte da assistência farmacêutica, não, não tem comparação, assim. Eu acho que é o maior feito que se pode fazer para uma jornada, independente de qual for, independente de qual linha, você conseguir a incorporação, a disponibilização, né? Então, seja estadual, seja federal, seja rol da ANS, ou mesmo uma incorporação pelas verticalizadas de alguma forma, mas Uhum, assim, é o paciente conseguir receber. muito Então, legal. assim, eu acho que isso aí é o mais Muito importante. bacana. E você falou uma coisa muito certa, né? O Brasil é um país continental, assim, literalmente, não é força de expressão. Então, quando eu mudei para Salvador, acho que foi o ano de 2010 todo, eu mudei em Salvador e eu trabalhava, né, com tocilizumab na Bahia, no DF e em Goiás. Então, o trabalho que eu fazia em Salvador, quando eu ia para o DF, eu trocava literalmente ali o chip, né? Eu sempre brinco. Ia para Goiás, já é mais parecido com o DF. Aí, 2011, final de 2010, eu já mudei para Belo Horizonte. Então, mercado completamente diferente. Isso Roche lá atrás. E quando eu assumi, assim como você, cuidou metade do Brasil, a gerência na Novartis, da Imuno, eu só não pegava São Paulo e Sul. Então, era aqui, né, Minas Gerais, o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste do país. Então, são realidades completamente diferentes, né? Então, a gente tem que trabalhar muito focado na realidade de cada região, de cada setor, de cada cidade que a gente Até a trabalha. forma de conversar com cada um dos profissionais é diferente. Exatamente, Ju. E muita gente acha, ah, não, o Nordeste é todo igual. Não. Bahia é uma realidade,
Salvador é uma realidade, Recife é outra realidade, Fortaleza é outra completamente diferente. Belém é uma realidade, Manaus é outra, né? Aí a gente vai para Campo Grande, Cuiabá e Brasília. Minas é outro paísinho, né? Então, Minas é outro Minas país. é outro país, 800 e poucos municípios, e cada região de Minas é uma realidade diferente. A gente tem o sul de Minas, tem o norte de Minas, enfim, zona da Mata Mineira, então a gente tem que ter muito essa habilidade regional também. Ju, tem alguma soft skill que você acha subestimada, mas que fez toda a diferença na sua trajetória profissional? Eu não considero muito soft skill, né? Assim, eu coloco a questão do traquejo social dentro de um pacote geral, Uhum, sabe? Assim, eu acho que essa questão de, um curso de soft skills, para mim, eu acho que isso você tem que viver. Eu acho perfeito. que você tem que viver, você tem que desenvolver, né? E cada um vai ser da sua maneira. Mas eu não é uma soft skill, mas assim, se você não tem a empatia, você não segue Uhum, em lugar nenhum. Você não vai conseguir trabalhar direito com seus colegas, você não vai conseguir trabalhar, entender o mercado, né, assim, quando você se depara com um concorrente, você não vai conseguir, né, ter um traquejo ideal, até porque, assim, eu falo muito que nós não somos, nós estamos em determinadas uhum, posições, né? uhum, Então, assim, no dia a dia, somos todos colegas, né? Então, assim, claro, né? Ninguém abre nada para ninguém, mas uhum, assim, somos colegas, né? Então, assim, eu acho que a empatia pelo outro, ela é essencial. E aí, se você trabalha numa indústria farmacêutica, você trabalha, né, numa linha em que você acaba vendo o paciente mais de perto, né? Assim, claro, a gente não tem contato, mas assim, no dia a dia, de uhum. comentários e tudo mais, eu acho que você não consegue fazer um trabalho, mas é opinião minha mesmo, assim, você não consegue fazer um trabalho de uma forma robusta, se você não entende por aquilo que o paciente está passando. E lembrar que, assim, não é um número, ali é uma família, né? Então, aquela pessoa pode ser o amor da vida de alguém. Exato. Você está mexendo numa família. Então, assim, é claro, o consultor vai ter a sua demanda, tudo mais. Todo mundo sabe, né? A gente, né? Nosso mundo é capitalista e tudo bem. Mas, assim, você pode trabalhar não se importando e você pode trabalhar se importando. Perfeito. Então, eu acho que quando você trabalha se importando, você consegue as coisas com maior facilidade, assim, até pra você, sabe? Uhum. No dia a dia você se sente mais suave, as coisas trabalham com mais propósito. Então, para mim é essencial em qualquer uma das áreas. Nó, muito legal, Ju. E eu também comento sempre, né? Quem está sempre presente aqui na live já viu falando isso, que os últimos 15 anos, né, do meu trabalho foi na imunologia, porém, até 2018, com a reumato, né? Eu assumi esse grande desafio de trabalhar com a dermato, com psoríase especificamente, em 2018, de 18 a 21, né, nessa região toda do Brasil, com exceção de São Paulo e Sul. Ju, você não tem ideia do quanto que a psoríase me impactou, né? A psoríase grave, porque a questão social da psoríase é uma coisa absurda, que a gente não tem noção, né? Separação, a vida sexual do casal, é tudo. Então, são pacientes que muitas vezes senta no carro, senta no sofá e fica literalmente a marca do paciente de tanta descamação. Né? O paciente em Belém, por exemplo, como você falou, a gente não tem contato com o paciente, mas a gente às vezes vê no consultório. Então, o paciente em Belém, num calor violento, todo coberto de moletom, coberta a cabeça, esperando o médico chamar dentro do carro com vergonha de ficar na recepção. E tem pacientes que chegam a suicidar. E aí você vê um paciente desse com poucos meses, quando chega no tratamento correto, com a pele sem lesão, eu não falo nem pele limpa, porque a gente nem fala mais isso, pele limpa, é pele sem lesão, né? Então, é muito gratificante, é o que você falou. A gente literalmente transforma a vida desse paciente e, às vezes, muitas vezes, né, salva a vida desse paciente. Muito legal, Ju. É, teve alguma pessoa que foi muito especial para você, né, que te inspirou fortemente ao longo dessa sua carreira? Ah, teve com certeza, e esse aí é bem fácil, assim. O Edson Paixão, que inclusive, como eu comentei, foi quem acreditou em mim, né? Quando nem eu acreditava, foi ele que acreditou em mim, ele que apostou em mim. A unanimidade em doenças raras.
E eu digo isso assim, metade das pessoas, se não mais, das que estão aqui comigo hoje, também eu tenho certeza que tem ele como grande mentor. É um ser humano fora do normal, completamente fora da curva. E é uma pessoa, como eu disse, né, trabalhar com propósito, ele nasceu para trabalhar com isso. Sim, ele é melhor do que ninguém, ele sabe, ele ensina você realmente a trabalhar com raras, porque ele entrega esse propósito, ele entrega, né, assim, ele entrega tudo. Que legal, que Hoje é um legal. amigo muito querido, foi um gestor, assim, é um grande professor. É um grande nome e é quase unânime, né? É impressionante. Quando a gente fala, é um nome muito conhecido, né, em todo o Brasil. E quando a gente fala em Edson Paixão, as pessoas até Humildade em abrem pessoa, um simpatia em sorriso, né? pessoa. E esse legado não tem preço, né? Isso que a gente deixa aí nas pessoas. Muito legal, Ju. Ju, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Juliana lá do início da farmacoeconomia, não, farmacoeconomia não, desculpa, Farmacovigilância. vigilância, lá no início da carreira, qual seria esse conselho que você daria para Juliana lá do início? Confia mais em você, menina. Que Porque os outros bacana. estavam confiando, eu que não estava. Perfeito, perfeito. Qual livro, curso, experiência você recomendaria para quem quer realmente crescer, né, na indústria farmacêutica ou ingressar ou crescer? Né? Todo esse meu trabalho aqui, né, agora com a Pri também, com o Wilton Argolo, tem um propósito muito forte, né, que é tanto divulgar as oportunidades profissionais que a indústria farmacêutica oferece, o que é a indústria farmacêutica, qual o propósito, né, da indústria, essas linhas de alta complexidade, tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente leva, né, para o paciente e também tirar algumas pessoas da zona de conforto. Né? Então, gente, tem um mundo de. Se você, poxa, quer ser representante na mesma posição, tá tudo bem, não tem nada de errado, consultor, mas você tem diversas áreas que você pode crescer. E às vezes a pessoa está insatisfeita em uma determinada área, porém está numa zona de conforto, tem alguma insegurança e não se movimenta. Então, o grande propósito é isso, é a gente mostrar realmente essas oportunidades e incentivar, vamos lá, independente da linha. Quero trabalhar com terapia celular, acredita, né? Enfim, então esse é o nosso principal propósito. Então, qual livro, experiência você recomendaria para quem quer realmente crescer dentro da indústria? Livro é. Como é que fala? Como fazer amigo e influenciar Perfeito. pessoas. Com certeza. Né? Eu e mais a torcida toda ainda. Perfeito. Porque realmente é um livro muito reconhecido e muito bacana, assim, e facilmente você coloca. É uma leitura fácil, facilmente você coloca ela no dia a dia, assim, né? Coloca em prática o que você vê. E eu diria para as pessoas irem atrás de se complementar, justamente para entender o que quer. Tudo bem, você é consultora, é representante, quer continuar, é MSL, quer continuar, Uhum, ótimo. Né? perfeito. Tem gente que identifica, tipo, eu não quero ser gerente porque eu não sirvo para gestão de pessoas. Uhum, Ótimo, é melhor nem ir, porque realmente, às vezes a gente perde, né, colegas isso, bons, porque eles foram para uma coisa que eles não tinham. O negócio dele era gerenciar a conta, exato. né? Então, assim, e tudo bem. Então, assim, eu investiria no conhecimento próprio, assim mesmo, para saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você leva a jeito, né? Assim, se Uhum, conhecer, eu acho que isso é extremamente importante e entender o mercado. Então, assim, eu, por exemplo, apesar, né, de não tinha a parte acadêmica, mas eu sempre fui muito mais voltada e muito mais guiada por dado, por ciência, né? Sempre foi o que me encaminhou, que me encantou. Então, eu precisava entender de mercado. Então, só que eu não precisava entender só de mercado farmacêutico. Eu não entendia nada de mercado como nada. Eu não entendia nada de business. Eu sou farmacêutica. aham, Aí eu fui fazer um MBA em negócios. Não negócios voltados para o mercado farmacêutico. Negócios como um todo, de forma geral. Apanhei, mas apanhei. Porque, assim, tinha coisa ali, a galera da engenharia nadando, o pessoal sabia tudo, assim. E eu assim, gente, socorro, sabe assim? Mas me tirou da zona de conforto para eu entender de uma forma geral sobre negócios. aham, O que as pessoas, né, que às vezes fizeram engenharia, administração, economia, nossa, elas se dão super bem com isso.
Eu não tive isso na formação. Então, para mim, isso era desesperador. Assim como é muito difícil para quem tem essas formações entender do ponto de vista Uhum, técnico. Então, se for esse o caso, você quer ir para imunologia, faz um curso de imunologia. Você tem vontade de trabalhar com a parte de terapia gênica, terapia celular? Não precisa ser um curso muito grande, tem diversos cursos, né, menores e que você consegue, pelo menos para você ter uma ideia. Você não precisa saber tudo, você não precisa uhum, sair com o mestrado. Mas exato. você fazendo, né? Você tem hoje vários cursos de biotecnologia de uma forma geral, né? Então, dá uma estudada nisso, até para ver se você gosta. Perfeito. Porque se você não gostar também, opa, vou procurar outra coisa, então. Sabe assim? Você pode descobrir que você detesta e tá tudo bem. Eu não fui fazer a pós de acesso porque eu não queria trabalhar com acesso, né? Exatamente. Então, Ampliar aí. assim, o acesso é essencial, eu reconheço, é a área que muitas pessoas, muitos colegas almejam em entrar, é uma área maravilhosa, só que eu sei que para mim, no dia a dia, não é o tipo de rotina que eu gosto de ter, não é o tipo de rotina que eu me sinto bem. Uhum. Então, tá tudo bem. Só que ao mesmo tempo eu precisava ter esse conhecimento. Então, vamos aprender. Perfeito, Ju. Nossa, super importante, viu, gente? Essa transparência, né, que você está tendo, Ju, falar, né, como que você foi migrando, os desafios, como que você enfrentou. Então, isso é muito inspirador. Né, tenho certeza, muita gente vai ser inspirada positivamente, né, tanto aqui como no YouTube. Amanhã, gente, essa live sobe para o YouTube, no mais tardar amanhã. E isso é muito gratificante mesmo. Fica até a dica, assim, né? Porque quando a gente está na faculdade, especialmente de farmácia, a gente vê de tudo. Uhum. Então, a gente vê hospital, a gente vê manipulação, a gente vê pesquisa, a gente vê de tudo. E o que a gente vê de indústria é apenas a parte industrial. Impressionante, né, gente? Então, assim, tanto que eu falo assim, hoje eu não preciso ser farmacêutica para trabalhar da forma como eu trabalho. Uhum. Só que eu consigo ter um trabalho, consigo ser boa no que eu faço, porque eu tenho um pensamento crítico que foi construído durante a Uhum. universidade. Então, assim, eu deixo aí para as pessoas que, né, às vezes ainda estão na faculdade, usem e abusem dos vídeos, de procurar saber, de conhecer, né, de quem trabalha, porque é uma área muito legal, é uma área muito ampla, né? Aqui a gente falou muito de campo, de Uhum. acesso, mas fora isso, você tem interno uma gama Exato. absurda, né? Então, assim, para a medicação chegar, você vai desde a pesquisa lá na bancada até o acesso, né? Então, assim, é muita coisa envolvida. Então, eu acho que vale a pena, assim, para quem está ingressando, né? Não só ingressando no mercado, mas ingressando na própria universidade, procurar saber um pouco mais. A gente falou tanto de medical affairs. Gente, ninguém falava de medical affairs na faculdade. Uhum. Eu encontrei em um congresso de genética médica minha professora de genética trabalhando em medical Olha affairs. só, Aí ela falou assim, Luciana, olha onde a gente veio parar. Eu fiz, minha professora. que bacana. E ela não, sabe assim, era o tipo de área que não se Nossa, fala. exato, exato. Muito bom, Ju. E esse aqui, eu não volto a dizer, esse é o nosso propósito. Vamos divulgar a indústria, divulgar as áreas. Você falou muito bem, né? Tem várias pessoas. Você falou, ah, não, o acesso, adoro, e como a gente comentou de forma muito clara, é um dever de todos, né? Mas eu não me identifico tanto com o dia a dia do trabalho de acesso. Né? E também acontece que tem pessoas que preferem trabalhar interno e pessoas que preferem trabalhar no campo. Tem muita possibilidade, assim. Então eu acho, assim, pouco se... Todo mundo quer a indústria, mas pouco se fala na universidade sobre. Se fala muito da produção, Uhum, né? Dos pormenores, de regulamentação, mas o dia a dia, a mão na massa, pouco é dito, pouquíssimo dito. Então eu acho que é um recado bem importante aí para procurarem, serem curiosos a respeito. perfeito, perfeito, falou tudo. Ser curioso. Realmente, né, existem vários estágios internos. Na minha época tinha mais estágios para representante, né? Hoje é um pouco menos. Porém, empresas, volto a dizer, como a Johnson Johnson, contrata neófitos profissionais sem experiência para já ingressarem direto na Imuno. Então, o mercado, as oportunidades estão aí, vamos dizer assim. Então, é conhecer, se preparar, né, e aproveitar todas essas oportunidades. Eu acho que as A equipes princípio.
mistas estão cada dia mais comuns também. Desculpa, Então, Ju, assim, eu não entendi, desculpa. Ah, perdão, as equipes mistas estão sim. cada vez mais comuns. Então, até para oxigenar as empresas, o pessoal coloca um neófito, coloca uma pessoa mais técnica, coloca uma pessoa mais assim, Uhum. justamente para você ter diferentes visões dentro de uma mesma E equipe. perfeito, perfeito. E eu falo isso, a Priscila está aqui de prova, falo muito isso no curso, porque alguns candidatos, alguns alunos vão para a final e falam, ah, não fiquei, não é para mim. Gente, e depois eu consigo trocar uma ideia com o gestor, às vezes é um gestor amigo, para ter um feedback. E era apenas isso que você falou, o formato da equipe. Eu precisava de alguém mais sênior, eu precisava de alguém mais júnior, eu precisava, nesse momento, uma pessoa que tivesse mais habilidade em análise, né? Ou em outro momento eu precisava de uma pessoa com mais habilidade científica, porque a equipe estava precisando desse equilíbrio. Então, isso é muito relativo, né? Tem muitas particularidades numa contratação que não fique achando que, ah, não, era aquele momento que não era aquela vaga para você. E sempre peçam feedback, gente. Então, peçam dos gestores, né? Cobrem esse feedback, porque é crucial até para o desenvolvimento dos candidatos. Ju, estamos partindo para o final, né? Uma hora voa. Eu vou Boa só. mesmo. Não é? É impressionante. Eu vou só falar aqui do nosso curso preparatório para consultor técnico da imunologia. Então, por que a imunologia? Hoje eu foco tanto, porque foi o meu principal know-how, né? Trabalhei em três grandes multinacionais nessa área, né? Tanto como consultor, como gestor. Então, é a área que eu sou completamente apaixonado. É um curso de 4 dias. O próximo acontecerá nos dias 2, 3, 4 e 5 de junho, das 19 às 21 horas. Ele é 100% ao vivo e online, com muita troca, né? Muito tira dúvidas, não tem nada gravado, né? E eu tenho uma grande alegria. Eu toco a parte técnica e a Priscila toca toda essa parte científica. Então, a Priscila, os últimos 5 anos, né, Pris, se não me falha a memória, 5 anos, também foi na Imuno, numa grande multinacional. Então, tanto na Hilma como na Derma, então é um curso que tem um propósito muito grande, que a gente, como você falou, você não tem que sair um mestre, mas você vai entender como funciona, né, o trabalho numa linha de alta complexidade, você vai entender muito, muito de acesso, ele está confirmando aqui 5 anos, é isso mesmo, Pri. Então, é aquela história do tripé, né? A parte científica, a Priscila toca com muito brilhantismo. Eu vou trabalhar gestão de contas e também sistema de saúde brasileiro público e privado. Então, a gente trabalha com cases também reais, né, de processos seletivos. É bem legal. Então, quem tiver interesse ou conheça alguém que quer migrar para uma linha de alta complexidade, está numa Prime, ou é neófito e quer ingressar, também compartilhem, né, que aqui o propósito é bem acima de qualquer outra coisa. Ju, vou abrir aqui para suas considerações finais, né? Então, super agradecer mais uma vez. Maravilhosa a sua história. Inspirou e vai inspirar ainda muita gente, né, lá no YouTube. Obrigado por compartilhar, obrigado por aceitar. E abro aqui para você deixar suas palavras finais super à vontade. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer, né, poder contribuir, assim, foi o que eu disse. A gente tem que se ajudar no dia a dia, né? Então, não interessa aonde o outro está, sempre tem alguma coisa que você pode aprender com o outro pode aprender com você, né? Independente de posição, de onde está, e isso é todos os dias, né? Então, assim, quem quer entrar, não ficar com receio de tentar conversar. Se não responder, não respondeu, mas assim, tenta, né? E vai buscando sua parte, vai tentando sua parte. E as coisas vão dar certo, sabe? Assim, dá certo. As possibilidades, elas são gigantescas. Então, assim, às vezes aquela vaga não deu, mas a outra vai dar, né? Às vezes realmente é uma questão de perfil e são muitas possibilidades. São muitas possibilidades. Então, assim, eu queria, inclusive, me colocar à disposição, né? E comentar se a pessoa quer ir para uma linha de especialidade, se ela quer ir para uma linha, né, mais específica, para uma linha de raras, não deixar o propósito, porque são linhas que é impossível você trabalhar só pelo business, Uhum. né? Lógico que o business é extremamente importante, mas não dá para você trabalhar sem ter um foco, assim, sem entender o porquê que a tecnologia que você trabalha, ela é Uhum. importante.
né? Então, eu acho que isso é essencial. Né? Então, assim, queria inclusive me colocar à disposição, né? Quem quiser, eu tô aqui para conversar e se eu puder ajudar, eu vou estar aqui sempre para ajudar. Maravilha, maravilha, Ju. Mais uma vez, assim, super obrigado até pela disponibilidade, gente. Tanto o Insta da Ju já está aqui, né? E também é fácil encontrar, né, Juliana Moraes lá no LinkedIn, para quem ainda não segue a Ju, e aproveitar, né, essa disponibilidade para conhecer mais sobre o mercado, né, de doenças raras e também sobre carreira, né, Ju? Então, trocar uma ideia sobre carreira. Então, muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. Quem perdeu, amanhã vai estar no YouTube e desejo aí uma excelente noite a todos. Obrigado, Ju. Fique com Obrigada, Deus. tchau, Tchau, tchau. tchau.